Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Estamos aqui na nossa EBD online. Hoje nós temos EBD presencial lá na igreja e a EBD online aqui no canal. Lá na igreja está a nossa professora Leozete de volta com a gente, conduzindo a nossa EBD. E aqui online eu sigo com os nossos irmãos aí, na maioria os irmãos do grupo de risco, ou você que por alguma eventualidade não pôde estar na igreja hoje conosco. Chegamos à nossa 8ª lição, essa série Recomeçar, da nossa revista Palavra e Vida. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre disposição e confiança. É o tema da nossa lição, baseada lá em Neemias, no capítulo 2, no versículo 18, onde diz assim a palavra do Senhor: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O título aqui da minha Bíblia fala: Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Então Neemias ele está falando aqui sobre o seu esforço, a sua dedicação e principalmente a sua disposição e confiança para a reedificação dos muros de Jerusalém. E eu quero começar a nossa EBD nesse dia orando por você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais essa escola bíblica dominical. Abençoe a vida, Pai, de cada ouvinte nessa manhã. Aquele que me acompanha pelo seu celular, tablet, computador, televisão, pela rede, ó Pai. Vai em cada lar, em cada casa, é o que eu te peço. Esteja nos enchendo, ó Pai, de disposição e confiança para a nossa caminhada, Pai, que possamos caminhar com o Senhor. Oramos, gratos, pedindo que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, disposição e confiança. Eu preciso começar perguntando para você se você se considera alguém com disposição. Você é alguém com disposição? Eu me lembro, quando eu falo em disposição, eu não me lembro muito bem do nome dele, acho que é Paulão, Paulinho, uma coisa assim, lá da escolinha do professor Raimundo, lembra? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, yeah! Fazia aquela farra, Era um camarada com muita disposição, Levantava os braços, bração, um cara forte. Ele era alguém que expressava assim no seu personagem disposição. Mas o que significa disposição? Você já pensou nisso? Você é alguém com disposição? Ou será que você é alguém desanimado? Eu me lembro que uma vez eu estava com alguém e um amigo ligou para essa pessoa e convidou ele para ir na praia 3 semanas depois. Não era agora, ligou para ele agora, o convidando para ir daqui 3 semanas na praia. E ele estava tão sem disposição que ele disse assim: não vou não, cara, vai chover. 3 semanas antes, O que é disposição? Disposição é igual força, energia. Acho que é por isso que eu lembro do Paulo Cintura, Eu acho que é isso aí. Você que era fã, você vai lembrar. Acho que é Paulo Cintura. Lembra força, lembra energia. E essas coisas, elas não vêm do nada. Eu preciso que você guarde isso. Disposição é algo que não vem do nada. Mas eu perguntei para você se você tem disposição e confiança, Você é alguém confiante? E se você é alguém confiante, você tem que confiar em alguma coisa. Todo mundo que confia, confia em algo ou alguém. Então, em quem você confia, Em que é baseado a sua confiança? Aqui, meus irmãos, em Neemias, no capítulo 2, nós vemos o cenário da destruição de Jerusalém por ordem de Nabucodonosor, ainda lá na Babilônia, em 586.
Depois a Babilônia ela é dominada pela Pérsia e chegamos aí ao rei Assuero. Rei Assuero, que é também chamado de Artaxerxes, né? Alguns o chamam de Xerxes, alguns o chamam de Artaxerxes, e muitos identificam esse rei aqui como o rei marido da rainha Esther. Então, hoje à noite, eu vou pregar sobre Esther, as extraordinárias mulheres da Bíblia. Então não deixe de assistir aí de noite a mensagem, seja lá no culto presencial ou aqui no canal, estarei falando sobre a rainha Esther. Mas aí a Pérsia dominou a Babilônia, o rei Artaxerxes ou o rei Assuero é a mesma pessoa. Eles dominam então os israelitas ali dentro da Babilônia, né? Mas o fato é, meus irmãos, o que eu quero que você entenda é que Israel estava arrasada, estava devastada, com o templo destruído, o culto já não existia mais, os muros caídos ao chão, e uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. Outros povos poderiam atacar Jerusalém pelo simples fato dela não ter muros de fortificação. E na lição de hoje, então, nós aprendemos, ou vamos aprender, as motivações que levaram Neemias a desafiar o povo à reconstrução. Neemias ele teve algumas motivações, né, que o levou a ficar desafiando o povo a reerguer o muro novamente, ou os muros novamente. E esse fato, o reerguer os muros, devolveu para o povo o quê? A sua dignidade, a sua segurança, não é? O que será que gerou disposição e confiança em Neemias e em seu povo? Esse é todo o coração da nossa lição. O que gerou confiança, meus irmãos, e o que gerou disposição no coração de Neemias e do povo para reconstruir Jerusalém? O que será que pode te dar disposição e confiança hoje em dia diante dos desafios que você tem na sua vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu penso que a lembrança do quanto Deus tem sido bom. Quando nós nos lembramos o quanto Deus tem sido bom conosco, o nosso coração ele é preenchido por disposição e confiança. Nós olhamos para aquilo que Deus já fez por nós e entendemos aquilo que Ele ainda poderá fazer. Amém? Após o relato, meus irmãos, que obteve do seu irmão Hanani, né, Neemias, ele tinha um irmão chamado Hanani, e aí Hanani chegou para Neemias e começou a falar para Neemias como que Jerusalém estava destruída, os muros caídos, a cidade devastada, incendiada, sem templo, escombros em cima de escombros. Diz o texto que Neemias ele chorou, ele jejuou, ele orou e ele derramou o seu coração diante do rei Artaxerxes, né, com o intuito de dispor a sua vida, de colocar a sua vida à disposição de Deus para que os muros, para que Jerusalém fosse reedificada, para que Jerusalém fosse reconstruída. Neemias, meus irmãos, ele está disposto a oferecer a sua vida para uma missão. Lembra que Neemias era um copeiro, ele não era um pedreiro, ele não era um arquiteto, ele não era um engenheiro. Mas ele coloca a sua vida à disposição de Deus para que Deus o usasse para reerguer uma cidade. Uma cidade. Eu comentei com os irmãos uns dias atrás que, uns 2 meses atrás aí, eu tive a oportunidade de carregar, né, ou melhor, de descarregar um caminhão de areia sozinho. Meus irmãos, que luta, né? Que sofrimento no sol, um cansaço muito grande. Quando você olha aquela areia balde a balde, carrinho de mão a carrinho de mão, parece que aquilo não vai acabar nunca, te bate um desânimo, você sente vontade de largar tudo para lá. Só não larga porque não pode. Agora você imagina, uma obra ínfima, né, diante da reconstrução de uma cidade inteira. Uma coisa é você carregar um caminhão de areia, outra coisa é você reconstruir uma cidade inteira. Mas Neemias ele estava disposto e confiante para aquela obra.
E por quê, meus irmãos? Eu entendo que, em primeiro lugar, porque ele lembrava o que Deus já fez pelo povo. Ele lembrava o que Deus já fez por ele mesmo. Ele sabia dos milagres que Deus já havia feito por Israel e que Deus ainda poderia fazer ainda hoje. Eu quero dizer para você nessa manhã que o passado ele é importante. Ele é importante. Muitas vezes a gente diz assim, não fica pensando no passado, né? Isso, meus irmãos, em relação a mágoas, a angústias, a coisas que nos fazem mal. Mas em relação à esperança, à confiança, à fé, nós precisamos sim olhar para o passado. É aquele hino do cantor cristão, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez. Porque quando você contar todas as bênçãos que Deus já preparou para você, você verá surpreso o quanto Deus já fez. Neemias ele olha então para o passado. Ele começa a lembrar daquilo que Deus já havia feito por ele. E o passado, meus irmãos, ele reativa a nossa memória. O passado, ele reativa a nossa memória. Talvez você já tenha ouvido falar sobre casos de amnésia, né? A pessoa sofre um acidente, a pessoa sofre um trauma, ela sofre alguma coisa assim e ela fica completamente desmemoriada. Ela não sabe nem o nome dela, ela não sabe quem ela não sabe onde ela mora. E muitas vezes o que traz a memória dessas pessoas de volta é o passado. É alguém conversar com ela sobre o passado, é lembrá-la do seu passado. E à medida que a pessoa vai tendo contato com o seu passado, ela vai se lembrando do seu presente. Isso, meus irmãos, é importantíssimo também na esfera espiritual. Às vezes nós precisamos olhar para o passado, o que Deus ele já fez por nós, e isso fortalece a nossa fé no presente. E aí, olha, a gente reconstrói muralhas, a gente reedifica cidades, a gente enfrenta adversários, não é como Sanbalat, Tobias, esses inimigos que se levantam diante de Neemias. Eu parto do pressuposto que você já é um conhecedor da história de Neemias. A memória ativa a fé. Você pode dizer isso aí na sua casa? A memória ativa a fé. Quando você vê que a sua fé está fraquinha, quando você vê que a sua fé está pequenininha, está desmotivada, tente trazer à memória aquilo que te dá esperança. E você vai ver que a sua memória, quando você lembrar de tudo que Deus já fez por você, a sua fé ela vai ser reedificada. Os muros da sua fé serão colocados novamente de pé para a honra e glória do nome do Senhor. O segredo de Neemias, diante de uma cidade destruída, de muros destruídos, de uma nação devastada, o segredo de Neemias para ter disposição e confiança, para poder encarar essa missão de reconstruir uma nação para Deus, era baseado naquilo que ele já havia vivido com Deus. E que ele sabia que Deus podia fazer, porque ele já fez no passado, ele pode fazer no presente, ele pode fazer no futuro. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não perca a sua fé. Lembre de tudo que Deus já fez no passado e ele tenha certeza que ele ainda está com você. Ele é o mesmo, o poder é o mesmo, os milagres são os mesmos, o Espírito Santo é o mesmo, porque Deus não muda e nele não há sombra de variação, e assim nos diz a palavra do Senhor. Nas experiências, meus irmãos, devastadoras enfrentadas nos dias de hoje, muitas vezes, com a realidade de uma verdadeira terra arrasada, será preciso que tenhamos sempre diante da nossa mente a lembrança de o quanto a mão de Deus tem sido bondosa para conosco, ao nos proteger, ao nos livrar, ao nos guiar. Se os dias estão obscuros agora, não devemos pensar que Deus não age mais em nosso favor. Amém? Segundo, o que será que pode nos dar disposição e confiança nessa jornada que nós chamamos vida, diante dos desafios que aparecem,
das grandes missões, missões desafiadoras, obstáculos, muralhas que precisam ser reedificadas. Eu acredito que, em segundo lugar, meus irmãos, a coragem. Se Neemias era alguém disposto e confiante, era porque ele tinha a lembrança, a memória daquilo que Deus já havia feito por ele, mas também, em segundo lugar, Neemias era um homem de coragem. E eu pergunto para você nessa manhã, você é alguém corajoso? Você é alguém corajosa? Você se considera alguém corajoso? Lembre que o medo trava, o medo limita, o medo suga. Muita gente não vive o extraordinário de Deus porque tem medo de se lançar, tem medo de se jogar. Eu me lembro que há uns anos atrás eu fui a uma igreja, em São José dos Campos, e lá eles tinham um desafio para você entender como é confiar no Senhor. E eles pulavam de bungee jump. Sabe o que é isso? É amarrar uma corda na cintura, ir numa ponte muito alta e pular daquela ponte. Porque para você fazer isso, você tem que confiar naquela corda de borracha que está amarrada em você. Você tem que confiar que aquela corda é suficiente para te sustentar. E quando você faz isso, você entende que a corda é Deus, ela representa o Senhor. E que você é totalmente dependente do Senhor na sua vida. Você deve estar pensando aí, você teve coragem de pular? Não, não tive coragem de pular. Meus irmãos, nós podemos até não ter coragem de pular de uma ponte, não é? Porque isso era só uma ilustração. Mas na caminhada da vida, nós não podemos deixar de confiar, de nos lançarmos no Senhor. Nós precisamos confiar nos braços do Senhor, de que Ele vai nos sustentar, de que Ele vai nos guardar, de que Ele vai nos proteger. O medo trava, o medo limita, o medo suga. Não deixe o medo dominar sua vida. Não deixe o medo impedir você de viver aquilo que Deus tem para você. Projetos enormes, propósitos gigantescos. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Então tenha coragem, vai para dentro, enfrenta as adversidades, porque Deus está com você. E a coragem, ela impulsiona. Enquanto o medo trava, o medo nos impede de andar, o medo, às vezes você já assustou com alguma coisa e você ficou ali no lugar, fixo, travado no mesmo lugar. Talvez um cachorro que te atacou e você não teve coragem de correr. Eu não sei. Eu sei que o medo trava, o medo nos limita, o medo nos prende no chão. Mas o contrário do medo é a coragem. E a coragem, ela nos impulsiona. Ela nos empurra. E a coragem, ela passa pelo fato de que devemos enfrentar os nossos medos. A coragem, ela nos leva ao crescimento. A coragem, ela nos leva ao enfrentamento dos nossos medos. Eu me lembro muito, meus irmãos, de um filme chamado Aracnofobia, Se você tem mais idade um pouquinho, você lembra desse filme lá dos anos 90? Foi uma febre esse filme, não é? E quantas pessoas, talvez das quais eu sou uma hoje, têm medo de aranha por causa desse filme? A aranha já é um bicho estranho, A gente já tem um medinho natural. Mas as aranhas daquele filme, elas raciocinavam para atacar. E eu me lembro de uma determinada cena naquele filme que chama a minha atenção até hoje. E essa cena ficou na minha cabeça, e essa cena já me ajudou a derrotar muitas aranhas. Não me julgue, hein? Eu já enfrentei e já derrotei algumas aranhas na minha vida. E graças a esse filme, eu me lembro de uma cena onde tem uma espécie de uma passarela, de uma ponte, e tem um rapaz que ele tem muito medo de aranha. E ele está munido ali de um inseticida para matar a aranha, mas a aranha, ela raciocina. E aí ele ficou cara a cara com uma aranha em cima daquela ponte, aquele aranhão grande. E à medida que ele tentava avançar, a aranha dava um passo para frente. Ele tentava passar naquela ponte e a aranha como se estivesse o confrontando. Aquele homem, ele pega então o seu veneno e ele joga um pouquinho de veneno
e aquilo não faz diferença nenhuma para a aranha. Você lembra do filme? Você lembra que as aranhas elas se adaptavam ao veneno e o veneno não as matava mais? E eu me lembro que o homem está apavorado, morrendo de medo da aranha, e a aranha estava o confrontando, porque ela raciocinava. E ele dava um passo, ela dava um passo, e ele era um homem gordinho, um homem grande, forte. E eu lembro que em algum momento ele está com muito medo daquela aranha, e ele pensa, ele olha para si mesmo, ele vê o seu próprio tamanho, a sua própria força. E aí aquele homem ele faz o quê? Ele avança na direção daquela aranha, a aranha ela fica pensando o que aquele homem vai fazer, e ele chega pertinho da aranha e pisa naquela aranha. E ele esmaga aquela aranha. E à medida que ele pisa aquela aranha e esmaga, ele sente uma força muito grande dentro dele, e ele vai contraindo o pé no chão até que derreter aquela aranha no chão. Aquele homem, ele enfrenta o seu medo. E depois daquilo ali que ele confronta aquela aranha, ele trucida aquela aranha, ele matou centenas e centenas e centenas de outras aranhas assassinas naquele filme. O pastor não está motivando você a destruir o bioma, hein? Olha lá, os bichinhos têm que ser protegidos. Estou falando da aranha do filme, as aranhas eram assassinas, né? Elas raciocinavam. Aquele homem, então, ele destruiu centenas e centenas de aranhas assassinas porque ele teve coragem para enfrentar os seus medos. E eu quero dizer para você aqui, nessa manhã, que a coragem ela é algo espiritual. Tanto que a Bíblia conta a história de Gideão. É ou não é verdade? A história de Gideão é uma história que gira toda em torno da coragem. A coragem, ela está completamente ligada à fé. Ela é o estopim da fé. Ela sustenta a fé. E a disposição, meus irmãos, para levar a vida, a disposição para enfrentar as adversidades como Neemias, ela exigirá uma coragem para nós enfrentarmos os desafios. E entenda que coragem não significa ausência de medo, porque a coragem ela só se manifesta diante de um medo real. A coragem ela só se manifesta diante de um medo real. É a coragem, meus irmãos, que nos permite reagir positivamente diante de algo que nos desafia, algo que nos ameaça. Às vezes adversidades se levantam, situações se levantam que começam a nos deixar apavorados. E nós ficamos com medo. Mas é aí que a coragem se manifesta. Não adianta você ter coragem quando você não está passando por uma situação ameaçadora, não é verdade? A coragem ela tem que se manifestar diante do medo. E ela te ajuda então a agir positivamente diante daquilo que te ameaça. Neemias ele foi um homem de coragem. Neemias ele se preparou espiritual e estrategicamente para a reconstrução dos muros. Espiritual porque ele precisava da ajuda de Deus, das providências de Deus, da proteção de Deus, da direção de Deus, do cuidado de Deus. E estrategicamente porque ele não era um engenheiro, ele não era um mestre de obras, ele era um copeiro. Ele precisa aprender aquela arte de reconstruir uma cidade. E também porque ele precisava enfrentar adversários que ficam ameaçando Neemias e o povo, que ficam tentando desmotivar Neemias e o povo. Mas Neemias ele confia na bondosa mão de Deus sobre a sua vida e isso criou coragem no seu coração. E essa coragem despertou a sua fé e ele começou a obra então. E Neemias então desafiou o povo a trabalhar e não mais a permitir que os inimigos continuassem os humilhando. E a disposição e coragem de Neemias plantou disposição e coragem no coração de cada um do povo. Disposição e coragem são coisas que andam juntas. Amém? E a base é a confiança. A confiança no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Em terceiro e último lugar, o que será que pode te dar disposição e confiança
Assim como Neemias, meus irmãos, eu acredito que um objetivo bem definido, um projeto bem definido, uma missão, um alvo, isso nos dá disposição e confiança. Para quem não tem objetivos, qualquer coisa está bom. Para quem não tem objetivos, para quem não tem projetos, é fácil se acostumar até com aquilo que é ruim. Quem não tem objetivos não tenta mudar. Quem não tem objetivos leva uma vida inteira na miséria, na mediocridade. O texto, meus irmãos, ele afirma que foi a confiança de que o objetivo, de que o projeto de Deus, a missão de Deus era boa, que levou Neemias a ter disposição e confiança. Neemias olhava para a missão de Deus, a reconstrução da cidade, o início da independência de Jerusalém de um cativeiro que se estendia décadas e décadas a fio. Um objetivo tão grande, uma missão tão nobre, enchem o coração de Neemias de ânimo, de alegria, de disposição, de metas, de confiança para avançar. E Neemias contagia o povo, porque todo o povo olha para esse projeto e entende que era muito bom, parafraseando Gênesis. Mesmo que por hora só houvessem escombros em Jerusalém, mesmo que só houvessem escombros, eles já viam o futuro, eles já viam a coisa reconstruída, eles já viam a cidade reedificada, eles já viam o templo de pé, as muralhas reedificadas, as casas levantadas, eles já viam os cultos acontecendo no novo templo. Nós precisamos de objetivo na nossa vida. Talvez se você segue aí a sua vida sem confiança, sem disposição, talvez a sua vida está um pouco sem objetivo. Começa a dar um objetivo para a sua vida, missões, metas, que venham de Deus, claro, que sejam boas para você, mas que venham de Deus. E isso vai te motivar a avançar, isso vai te dar uma energia fora do comum. O projeto era bom, meus irmãos. Quando Neemias e o povo olhavam para o projeto de Deus, eles entendiam que eles podiam confiar naquele projeto e confiar no sucesso. Eles sabiam que os obstáculos iriam surgir, mas eles tinham a confiança de que Deus, o Deus que agiu no passado pelo povo, agiria no presente também. Que eles enfrentariam os opositores e venceriam os opositores, porque Deus estava com eles. E eles agem baseados naquilo que Deus iria fazer, baseados no cuidado, na confiança, na proteção, baseados na proteção e no cuidado que eles sabiam que Deus já havia tido com eles no passado. Se Deus havia cuidado no passado, se Deus já havia protegido no passado, é lógico que Deus havia de os proteger naquele momento. Se Deus já havia dado providência no passado, maná, milagres, água, libertação do Egito, ali naquele presente momento, Deus do passado ainda era o mesmo Deus e iria agir por eles. Neemias, ele entendeu junto com o povo que Deus estava sendo bom com eles ao longo da história e não é agora que ele iria mudar. É Deus quem nos faz sermos bem-sucedidos. Amém? Quero concluir, meus irmãos, dizendo para você que Neemias ele estava diante de uma tragédia. Neemias ele estava diante de uma tragédia. Uma cidade devastada, muros derrubados. Ele chorou na presença do seu amigo, do rei. Mas ele não se deixou intimidar por aquela situação, ele não perdeu o ânimo. Eu quero desafiar você aqui nessa manhã, adiante dos seus desafios. Eu não sei o que você possa estar vivendo, eu não sei a gravidade dos seus problemas, eu não sei se na sua vida só as muralhas caíram, ou se talvez a cidade inteira caiu, se o templo caiu, se Jerusalém inteira é uma ruína na sua vida. Mas eu quero te desafiar a não perder o ânimo, porque Deus reedificará toda a cidade na sua vida. Amém?
Neemias ele confiou e dependeu de Deus em todas as fases do seu projeto, do seu objetivo, do seu desafio. E por fim, eu quero dizer para você que disposição, coragem e confiança no Senhor são os requisitos necessários para uma nova história, para vivermos milagres maravilhosos como Neemias e o povo viveu. Vamos orar? Disposição, coragem, confiança. Cultive essas características na sua vida. Isso é muito importante para o verdadeiro servo do Senhor. E eu repito, disposição, coragem e confiança no Senhor. Deus, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor nesse momento, pela sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos dê disposição, nos dê confiança, ó Pai, nos dê coragem para avançarmos mesmo diante das nossas adversidades. Nos ajude a lembrarmos, ó Pai, de tudo que o Senhor já fez no passado por nós. Porque sabemos que assim como o Senhor agiu pelo seu povo no passado, o Senhor está conosco no presente e o Senhor já tem estabelecido o nosso futuro. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa revista é uma revista que tem muito nos abençoado, né? Por meio de Esdras, de Neemias, e com certeza essas são as marcas de um verdadeiro cristão. Você está passando por dificuldades? Não desanima não. Suas muralhas estão caídas, sua cidade está caída, você já está sofrendo diante das ruínas que estão cercando a sua vida. Não desanima não. Disposição, coragem e confiança no Senhor é o segredo para você ver a cidade reedificada e a glória dessa segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho nós estamos juntos aqui novamente, hoje à noite, seguindo na nossa série As Extraordinárias Mulheres da Bíblia. E à noite eu quero falar com você sobre a história de uma mulher fantástica que ensina a todos nós, homens, mulheres, independente de idade, que é Esther, uma mulher que foi tremendamente usada por Deus e que é um modelo para nós a ser seguido se queremos ser cristãos melhores e vitoriosos, se queremos viver milagres extraordinários do Senhor. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, 19 horas, nós estamos juntos novamente. Beijo no coração. Deus te abençoe. Ainda que ruínas esteja a minha vida, como Neemias, os meus muros vou reconstruir. Por certo surgirão Sambalate e Tobias pra zombar de mim, dizendo ser o fim. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra e não posso parar. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério,
meus muros vou reconstruir. Por certo surgirão Sambalate e Tobias pra zombar de mim, dizendo ser o fim. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra e não posso parar. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Sejam da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Jerusalém, sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério totalmente restaurados, edificados por Deus como os muros de Jerusalém. Jerusalém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu